Não quero me identificar o nome do cara. Ele fala, senhor Caio, pastor Caio, sou pastor de um grande ministério. Eu só posso dizer que é a Assembleia de Deus. Não posso me identificar. Sou membro de um grande ministério que eu só posso dizer que é a Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus tem uma... É praticamente uma igreja católica pentecostal. A Assembleia de Deus é uma franquia, Caio? Não era, mas hoje em dia tem algumas que operam como franquia, algumas. Por exemplo, se eu quiser fazer a Assembleia de Deus Ministério Brauliano, lá no meu condomínio eu posso fazer? Você vai ter que ser independente ou chupar ovo de um líder de campo missionário. Eu chupar o ovo de algum, eu consigo ter? Consegue. Se não chupar ovo, você vai ter que fazer independente. Aí eu vou chupar osso. Aí você declara Assembleia de Deus Braulia. Braulia. É. Bonito, né? Braulia, um belo nome. É. Podia ser na Turquia, inclusive. Isso. Assembleia de Deus Braulia. Ou então eu posso fazer Assembleia de Deus Braulios da Dureza. Braulios da Dureza. O pessoal que contribui menos. Campanha de prosperidade. Isso. Vamos manter a nossa rigidez em Cristo. Mas vamos lá, que o rapaz aqui, o pastor... Eu só posso dizer, ele não quer se identificar, mas ele já disse que é da Assembleia de Deus. Eu descobri, Caio, que a Assembleia de Deus, em geral, ensinou por anos algo que não é o Evangelho de Cristo. Ele descobriu isso agora. Ensinou por anos. Isso. Foi via supositório mesmo. Ele descobriu. Percebi que somos religiosos intolerantes. Descobri isso vendo isto na vida da igreja. Que as coisas que eles fazem é porque nós dissemos para fazer. E não porque eles amam a Deus. Claro que não. O que eu faço o cara vai agora? Se tratar tão mal daquele jeito, a não ser que seja uma imposição divina. A mulher ficar com aquele cabelão, com aquela suvaqueira, com aquele negócio todo desajeitado, usando burquinho para ir à praia. E um monte de usos e de costumes e de manias e de psicologia de seita. Você acha que alguém vai chegar e inventar aquilo do nada? Não, quem inventa é quem quer manter todo mundo sob controle e diz que é Deus que quer que seja assim. E é uma maneira de averiguar, de aferir se você está se comportando de acordo com o poder dele, se o teu comportamento valida o poder do líder. Se você vier de maneira diferente do que está estabelecido, e o que está estabelecido não é para ser praticado no coração, é para ser praticado como performance, como vestimenta, como convenção, como demonstração visível, então é fácil aferir tal submissão. Porque quem é o revoltado, quem é o desviado? É quem cortou o cabelo. Quem é o desviado em relação a essa autoridade aqui da igreja, do pastor? É o indivíduo, é a menina que está com a saia curta, ou com a calça muito cavadinha, o bumbumzinho bonitinho está delgado, está contornadamente demonstrado. Sei. O bustiezinho tá muito... esticando costuras. Aí ele diz, é uma rebelde desviada. Mas se ela levantar aquela saia e der para todo mundo, não tem problema, desde que o saião venha até aqui embaixo, que ela use o cabelão. Então é claro que é assim que funciona. Não é para Deus nada do que foi estabelecido, é para os homens verificarem se o rebanho, se essa massa descerebrada de seres obedientes a essa ditadura continuam em estado de obediência. É só para isto que isto serve. Nenhum deles crê que aquilo ali muda nada diante de Deus. É só para manter o povo na linha, é igual um quartel. É só isso, sinto muito. E aí? Ele pergunta, Caio, que as coisas que faz lá, ele discerniu isso tudo, ele fala, e agora, Caio, o que eu faço depois de descobrir isso tudo? Pô, cai fora, né? Ele é pastor de um grande ministério. Ele vai ter que ter muita sabedoria, como ele é pastor de um grande ministério, ele tem que ter calma agora e amor para tentar. Ele tem que pelo menos tentar, não é, amigo?
tem 99% de chance de que eles não te queiram mais. É, né? É. Ele corre o risco. Mas é melhor deixar eles não te quererem do que você, a priori, porque entendeu, venha a sair. Se você fosse só um irmãozinho ali oprimido no meio deles, eu iria dizer, descobriu, cai fora, procura um lugar calmo, vai viver a tua fé em paz. Mas como você é o líder do grupo, do movimento local, meu Deus, eu pelo menos, olha, vou te dizer a única coisa que me aconteceu nessa área e como é que eu tratei. Quando eu me converti na Assembleia de Deus, numa quarta-feira à noite, onde eu tive a minha experiência inicial com Deus, na minha juventude adulta. E todo mundo à minha volta ensinava que batismo com o Espírito Santo era a segunda bênção, como vocês ensinam na Assembleia de Deus. Então, durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu criei que o chamado batismo com o Espírito Santo vinha como uma segunda bênção. Você se convertia, era a primeira unção, era da conversão. A segunda era o batismo com o Espírito Santo. Eu não cria que a definição, que o sinal desse batismo fosse a obrigação de falar em línguas. Isso me diferenciava dos pentecostais já de cara. Nunca criei. Pela leitura da Escritura eu vi que nem todos falam em outras línguas. 1 Coríntios 12, 14. Mas eu cria que a segunda bênção, ou batismo com o Espírito Santo, era o que eles chamavam de a segunda bênção. Até que lendo a Escritura eu vi que não era. Não tinha como ser. E o que é que eu fiz? Primeiro eu chamei meu pai, que foi aquele com quem eu tinha aprendido o que eu aprendera, e disse, olha pai, vai ser a primeira vez que eu vou discordar de você, mas pelo Novo Testamento, o termo batismo com o Espírito Santo realmente é sinônimo de regeneração, de salvação, de novo nascimento, de batismo no corpo de Cristo, como em 1 Coríntios 12, 13, 14. Enfim, tudo isso é sinônimo, são expressões sinônimas. E o que os pentecostais ensinam e como ensinam não só está errado, mas produz uma espiritualidade adoecida, e as razões são essas, que eu já estou vendo à nossa volta. E meu pai ficou convencido também do que eu estava dizendo, conferimos juntos na Escritura. Ele falou, meu filho, eu de hoje em diante creio assim, entendo assim, ensinarei assim. Eu falei, só que a gente ensinou para o povo até aqui outra coisa. Aí meu pai disse, você fique livre para reunir todo mundo e eu estarei presente e você dirá qual foi o nosso equívoco, não o seu, o nosso. Porque antes de você chegar eu já estava ensinando assim. Nós nos reunimos todos, com a igreja toda, e eu disse, olha aqui irmão, nós ensinamos assim, 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 por falta de esclarecimento na palavra. Mas lendo o Novo Testamento, nós concluímos de outro modo. E o modo é este, explicamos, expusemos, foi uma manhã inteira, um retiro expondo aquilo, repetimos um monte de vezes, e no final, isso tudo foi gravado e se transformou num livro meu, que está disponível para você, chamado Espírito Santo, Deus que vive em nós. Bom, no nosso caso, o livro, se eles acharem, eles põem aí quando acharem. Pois bem, no nosso caso, não houve problemas. Na realidade, umas 20 pessoas ou 30 disseram que não concordavam, que elas tinham sido criadas no ambiente pentecostal mesmo e que elas iriam voltar para lá, e foram. Mas como todos os demais, todos, centenas e centenas, eram nossos filhos na fé,
meus e do meu pai, nós tínhamos gerado em Cristo aquelas pessoas. Hippies, universitários, estudantes, famílias que tinham vindo por causa dos seus filhos, já eram milhares de pessoas geradas em Cristo por nós. Eles simplesmente disseram amém e entenderam, estudaram e aprenderam. Foi a única experiência que eu tive de ter que reunir o povo e dizer, eu ensinava errado. Eu já fiz uma vez, mas não assim com essa solenidade toda. O meu livro, Abrindo o Jogo sobre o Namoro. Eu tenho um livro que foi escrito e publicado, escrito por mim, publicado pela editora Betânia. Quando eu escrevi, eu devia ter 21 anos de idade, mais ou menos. Foi o pior livro que eu já escrevi na minha existência. Por quê, Caio? Porque eu não concordo com quase nada do que está dito ali. Você discorda? Não concordo com a exegese feita, não concordo com o olhar hermenêutico, interpretativo, não concordo com nada. Já pedi para tirarem do ar esse livro, eu já não encontro mais. Se chama Abrindo o Jogo sobre o Namoro. É um livro muito neurótico, sexualmente falando, neurótico, careta, paranoico, é meu. Olha. E eu pedi para tirarem, porque eu não creio. Como é que eu vou deixar outros comprarem um material que eu produzi no iniciozinho da minha vida, no qual eu não creio há muitos anos? Alguns anos depois, menos de 8 anos depois, eu não criei mais quase nada daquilo ali. Depois de mais um pouquinho de tempo, eu não criei mais nada. Quando às vezes alguém trazia o livro para eu assinar, eu dizia, desculpe, pega aquele outro livro ali, esse aqui eu escrevi, mas jogue fora. Porque eu não creio mais nisso. Eu estou falando de como eu fiz no primeiro caso e como eu fiz no caso desse livro. No dia que você me vir, está aí o livro, Abrindo o Jogo sobre o Namoro. Prefácio do meu querido amigo, reverendo Antônio Elias. Isso vendeu mais do que Chuchu na Serra. É mesmo? Milhares de livros. Teve um tempo que a editora Betânia me dizia que só vendia mais do que ele o Louvor que Liberta. Em segundo lugar vinha ele, com milhares e milhares de textos vendidos na década de 70. Na década de 70 se espalhou para todo lado esse meu livro. E eu tirei do ar, porque eu não creio. No dia que vocês me virem hoje, se surgisse algo no qual eu não cresce e que eu pregasse, vocês me veriam chegar aqui e dizer para todo mundo, desculpem, foi um engano. Eu não digo acerca de nada porque eu creio tudo que eu ensino. Creio e estou disposto a dar a vida pelo que eu estou dizendo. Porque se eu tivesse alguma dúvida, eu me desmentiria na hora. Seja o evangelho verdadeiro, eu mentiroso, mas que eu não falsifique a palavra de Deus para ninguém. Então, repetindo, meu amigo, eu sugiro que você não faça com essa solenidade, mas você comece a conversar com os mais maduros, com calma, com amor, com carinho, e devagar você vai colocando na sua mensagem a direção do evangelho. Dificilmente você será bem sucedido. Dificilmente, como Jesus não foi, a sinagoga não fechou com ele, nem o Sinédrio, não. Nem com Paulo, não deu certo, nem não. com Pedro, mas a gente tenta, não é? É, lógico. Eu tentei quase 30 anos, como ministro evangélico, fazer a cabeça desse pessoal mudar. Não fui bem sucedido. Não funcionou. Não fui. Então, é só o que eu posso dizer, mas a gente tenta. Então, não descreia para você, não esfrie, não desista, não volte atrás. Nós não somos dos que retrocedem. Senão a Escritura, a Epístola aos Hebreus, vem sobre você negativamente. É o cara que se tornou um hebreu, que está andando adiante, cruzando fronteiras, entendendo. Isso significa hebreu, Ad-Puru, aquele que vai adiante, que não para, que cruza, que atravessa, que entende, que não tem medo, que peregrina no chão da fé.
É o hebreu. Aí você, de repente, por causa dessa acomodação, para e retroage. Não faça isso. Digo quanto a você. Quanto a eles, faça o que eu lhe disse, com todo amor, prudência e sabedoria. Ainda assim, para que você não fique de antemão frustrado, eu lhe digo, dificilmente, só se houver um derramamento de luz e entendimento, mas dificilmente você será bem-sucedido. Mas alguns crerão, você ajudará alguns, nem que esses alguns se tornem depois numa semente sobre a qual você comece uma nova horta, um novo trabalho, um novo arar, um novo semear, um novo campo, um novo cultivar da palavra a partir de você. Tá bom, meu querido? Um beijo, meu irmão amado. Vem IVTV, o canal é você.